Boa tarde a todos, a todas. Estou aqui ao lado da nossa secretária nacional de mudança do clima e a nossa CEO da COP, e a embaixadora Maria Angélica, diretora do Departamento de Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores. Como vocês acompanharam, nós tivemos hoje a 11ª reunião do segmento ministerial de meio ambiente do BRICS. Foi uma reunião bastante profícua, com uma representação muito grande de ministros e ministras dos diferentes países do BRICS, e com decisões na forma de uma declaração conjunta, mas que foi acompanhada também de um plano de trabalho para que possamos dar consequência ao nosso acordo de cooperação para os anos de 2025, 2027. Acho que é a primeira vez que a gente faz algo de forma tão minuciosa, em que não apenas uma declaração solta, mas também um plano de trabalho. Eu vou passar inicialmente a palavra para a embaixadora Maria Angélica e depois para a Ana Antônia, e depois eu vou tentar fazer um rápido fechamento do que aconteceu e abrir para as perguntas. A gente vai fazer uma introdução breve, porque eu sei que vocês estão interessados mais nas perguntas. Especificamente, imagino que vocês estão com essa intenção sobre a reunião dos BRICS. Muito obrigada, ministra. Bem, na verdade, o que nós tivemos, então, foi hoje uma reunião ministerial, os ministros do meio ambiente dos países dos BRICS. Esses ministros adotaram a declaração conjunta, Joint Statement, da 11ª reunião dos ministros do meio ambiente dos BRICS. Ontem, essa reunião foi precedida de uma reunião ontem no nível técnico do grupo de trabalho sobre meio ambiente, que foi criado em 2015 pelos países dos BRICS. Acho que um ponto importante a ser lembrado é que não ontem nem hoje, mas em fevereiro, naquela COP reconvocada da Convenção sobre Diversidade Biológica, foi a segunda parte daquela COP que teve a primeira parte na Colômbia, em Cali, infelizmente não pôde terminar por resistência dos países desenvolvidos em relação a uma decisão sobre mobilização de recursos, e ela terminou já no dia seguinte de manhã por falta de quórum, e o que levou à necessidade da reconvocação da reunião. A COP 16.2, que é essa segunda sessão, que ocorreu em Roma, na sede da FAO, no final de fevereiro, tinha um grande desafio à sua frente, que era justamente conseguir consenso entre partes que não se entendem sobre quem paga a conta da implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica e do Marco Global de Kunming-Montreal, que foi adotado sob a Convenção em 2022, que tem metas importantíssimas para a conservação da biodiversidade. E o que é muito interessante, e isso foi reportado pela imprensa nacional e internacional, é que os BRICS se reuniram como um grupo de coordenação política. E, aliás, essa foi a primeira vez que os BRICS se reuniram como um grupo para esse fim, no âmbito da reunião da COP de biodiversidade. Foi realmente a primeira vez. E foi o grupo, sob a presidência brasileira, a coordenação da delegação brasileira, que conseguiu colocar na mesa um texto que, com a nossa experiência nas conversas sobre biodiversidade, nós entendíamos que poderia ser o texto consensual, e que atenderia às preocupações dos vários grupos que estavam na sala. O texto foi rapidamente adotado como a base da negociação, substituindo o texto que havia sido proposto pela presidência colombiana, por todos, e em poucas horas, numa reunião informal de chefes de delegação, nós conseguimos fechar a decisão, inclusive um dia antes do esperado,
porque esperava-se que a reunião ultrapassasse o seu fim oficial e fosse até o dia seguinte. Mas nós conseguimos fechar. E quem contribuiu, e a adoção dessa decisão sobre mobilização de recursos foi o que permitiu a adoção das demais decisões que estavam ali penduradas, esperando a mobilização de recursos ser decidida para poderem ser adotadas igualmente. Então, os BRICS cumpriram um papel fundamental, não é exagerado dizer que foi o texto dos BRICS que facilitou as negociações e permitiu o êxito da COP16.2 da CDB em Roma. O grupo, portanto, se reúne aqui, tanto no nível técnico quanto no nível ministerial, consciente dessa responsabilidade e da liderança e do potencial que ele tem, inclusive para resolver demais questões, ou pelo menos propor soluções para as várias questões difíceis que nós enfrentamos em negociações ambientais, mas também em outros fóruns. Essa era a introdução que eu queria fazer a respeito do significado político dessa mobilização. Foi adotada uma declaração e o plano de trabalho, como disse a ministra. Eu queria apenas, muito rapidamente, dizer que os temas que foram selecionados pela presidência brasileira como temas de prioridade para o trabalho do Grupo de Trabalho Ambiental dos BRICS foram a poluição por plásticos, que, como vocês sabem, é um tema que está sendo discutido, e a negociação do único novo acordo ambiental entre os membros da ONU é justamente sobre poluição para eliminar a poluição por plástico, um grande desafio. O segundo tema é desertificação, degradação da terra e seca. Lembrando que nós tivemos as COPs das 3 convenções do Rio no último trimestre do ano passado, e a última justamente foi em Riad, em dezembro, da Convenção de Combate à Desertificação. Convenção essa a qual o Brasil dá muita importância. A ministra Marina recebeu aqui o secretário executivo da convenção já, e foi uma visita extremamente exitosa, e temos tentado contribuir ao máximo para essa convenção. E, em terceiro lugar, a preservação, a conservação e valorização dos ecossistemas, onde nós pudemos falar sobre 2 temas muito caros ao Brasil. O Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, em português Tropical Forest Forever Facility, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério da Fazenda e Ministério das Relações Exteriores, algo que nós queremos lançar oficialmente na COP30, que será em Belém, e também o Grupo Unidos por Nossas Florestas, que foi uma demanda do presidente Lula para a Cúpula de Belém em agosto de 2023, que é justamente uma iniciativa de mobilização do Sul Global Florestal para propor quais seriam os temas da agenda internacional para florestas. Tendo feito essa introdução, não sei se a nossa CEO da COP30 gostaria também de falar um pouco, por favor. Muito obrigada, embaixadora, cumprimentando também a ministra Marina Silva. Só queria dar um destaque, assim, os temas que acho que a embaixadora Maria Angélica trouxe, obviamente serão temas importantíssimos para a COP30, mas acho que, né, nesse encontro aqui do BRICS, primeiro, a gente viu o apoio muito forte dos BRICS à COP30, o apoio que eles vão nos dar à COP30, isso foi bastante debatido e a gente agradece muito os membros do BRICS, vai ser muito importante para a COP30, e acho que o espírito que a presidência da COP30, o Brasil já está trazendo, que é a aceleração da implementação, foi o espírito também do grupo de trabalho específico sobre clima que teve, onde terão temas sobre troca de experiência na implementação e aceleração das ações climáticas, acesso de patentes e tecnologias climáticas para ajudar os países a implementar mais rápido, os princípios voluntários da homogeneização a contabilidade de carbono, que é um tema muito importante entre esses países, e também um laboratório, né, de modelagem para ver até que ponto essas medidas de comércios unilaterais estão impactando aí a implementação do tema de clima. Então, a gente já vê que o espírito dos BRICS, muito nessa linha dos países do BRICS estarem acelerando a implementação, comprometidos com a aceleração da implementação de ação climática, que é muito o espírito que a gente quer trazer para a COP30 em novembro. Então, a gente ficou bastante feliz de ter essa combinação e o apoio dos membros do BRICS. Obrigado.
Bem, fazendo um fechamento, né? Além dos 3 temas que foram citados aqui pela embaixadora Maria Angélica, o 4º tema é liderança coletiva para a ação climática, com sinergias com a Agenda 2030. Esse é um tema muito importante, muito caro, sobretudo, como já foi dito pela embaixadora e pela nossa CEO da COP, o Brasil liderando a COP30, era fundamental que os países do BRICS, que têm como um dos seus objetivos, né, fazer diálogos políticos, procurar ver pontos de vista comuns para determinadas ações, não poderia deixar de tratar desse tema. Mas, como eu falei, além disso, né, foi feito um plano, como uma agenda de trabalho, que envolve cerca de 50 atividades práticas, e entre essas atividades práticas está questões como qualidade do ar, educação ambiental, biodiversidade, gestão de resíduos e químicos, recursos hídricos, zona costeira e marinha, além de mudança do clima, óbvio, como eu já enfatizei no início. O lema o slogan dessa nossa jornada no BRICS, com a liderança do Brasil, foi avançando na cooperação ambiental entre os BRICS rumo ao desenvolvimento sustentável e uma transição justa para todos. Isso é muito importante porque acho que é uma reunião que acontece, como eu falei, em que nós tivemos aí o BRICS ampliado, né, com a participação da Arábia Saudita, do Egito, de Emirados Árabes Unidos, da Etiópia e também da Indonésia e Irã. E, obviamente, que além dos que já tradicionalmente fazem parte, né, do DNA do BRICS. Então, foi uma reunião bastante profícua e com resultados bastante interessantes. Os temas tratados vai desde combate à desertificação, recuperação de solos, biodiversidade, como lidar com a agenda de recursos hídricos, mas também e, sobretudo, como fazer o enfrentamento da mudança do clima, olhando para esses problemas todos e buscando sinergia entre as 3 convenções, biodiversidade, desertificação e clima, entendendo que a COP, todos falaram disso, né? A COP30 deve ser a COP da implementação, no que concerne aquilo que, no meu entendimento, foi o consenso dos Emirados Árabes Unidos. Obviamente que alguns países dão mais ênfase num aspecto e outros em outros, mas, no geral, os temas foram todos debatidos. Né? Como nós estamos no ano da COP30, e considerando que os nossos países representam metade da população e mais de 30% do PIB global, temos um peso muito importante naquilo que, às vezes, a gente diz que cerca de 80% das emissões e do dinheiro está com os países desenvolvidos, mas nós também temos uma parte significativa desse dinheiro e, principalmente, dessa população. Reconhecemos que temos grandes contribuições práticas que já estão sendo feitas na prática e alguns de nós com alta tecnologia para a transformação ecológica. E, obviamente, que temos aí o objetivo de implementar, que a COP30 seja a COP da implementação, isso ninguém tem dúvida, e o que está decidido é que nós temos que triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição justa e planejada para o fim dos combustíveis fósseis e que seja justa para todos. Então, com essas palavras, né, eu abro aqui para vocês fazerem as perguntas. Tivemos uma coincidência, um grande ato que tivemos hoje, convocado pelo presidente Lula. Eu acho que a única ministra que não estava lá era eu, mas é porque estava aqui recebendo os ministros e ministras que compõem o BRICS, que são 11 países agora. Pessoal, vamos começar aqui, abrir para as perguntas. A gente tem mais 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos para perguntas. Então, primeiro, Paula, falem, por favor, o nome. Boa tarde, ministra, secretária, embaixadora. Paula Ferreira, do Estadão.
Ministra, a senhora acabou de dizer que a COP30 vai ser a COP da implementação, né, do que foi acordado em Dubai, que a gente sabe que foi essa transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis. Eu queria saber o que vocês acordaram nessa reunião dos BRICS, que tem países que são países petroleiros, né, inclusive o Brasil, que cogita abrir novas frentes de exploração na foz do Amazonas. Vocês debateram alguma meta específica para implementar esse consenso que foi definido em Dubai? Queria que a senhora explicasse qual vai ser esse mapa do caminho para chegar a responder esse consenso. Bem, o BRICS tem uma dinâmica muito particular, que vem das lideranças pretéritas, em que a gente tem debate sobre determinados temas e temos um grupo de contato sobre clima. Mas, mesmo existindo esse grupo de contato sobre clima, nós não nos furtamos em fazer o debate nesse processo todo e de colocarmos com muita ênfase a importância do enfrentamento da mudança climática e, ao mesmo tempo, a importância de não ultrapassar 1,5 de temperatura, a importância de viabilizar 1,3 trilhão para a devida implementação desses esforços. O que fica estabelecido, né, são manifestações de que nós tomamos decisão e todos concordamos que temos que implementar as decisões que tomamos. A forma como isso vai ser feito na realidade de cada país vai se expressando nas suas NDCs, que devem ser ambiciosas e alinhadas com 1,5. Acho que mais de 30 países, né, Ana, já anunciaram suas NDCs. O Brasil anunciou uma NDC ambiciosa para todos os setores, envolvendo todos os gases, e estamos também fazendo o debate para que esses temas eles ganhem uma força gravitacional. Como o presidente Lula falou recentemente, tanto no Japão quanto no Vietnã, nós precisamos fazer o esforço para ajudar uns aos outros para fazer essa transição para o fim de combustível fóssil e de desmatamento. São as duas coisas ao mesmo tempo. Cada país é soberano para ter sua trajetória, mas o que aí eu particularmente tenho insistido é que a gente deve fazer uma mudança, né, um mapa do caminho, planejar esse mapa do caminho para que a gente possa mudar antes que a gente seja mudado. E os eventos climáticos extremos já estão nos mudando. Nós já estamos perdendo mais de 140 mil vidas a cada ano só em função de ondas de calor. Nós estamos tendo prejuízos econômicos, nós temos prejuízos sociais e principalmente da vida das pessoas com incêndios, com tufões, com furacões que são agravados e com enchentes, como a gente vê em várias regiões do mundo. Então, há o compromisso que foi assumido na COP 28 e 29, na primeira em relação aos temas que me referi, e o segundo foi de que é preciso 1,3 trilhão, mas só foi acordado ali na COP29 300 bilhões de dólares, e que a gente agora tem a obrigação de viabilizar esse 1,3 trilhão daqui para frente para os próximos 10 anos, né? E de que a gente faça isso, né? Nós não temos como não nos planejar para aquilo que é essencial das nossas vidas. E a resolução da COP28 foi: países em desenvolvimento, produtores e desenvolvidos, produtores e consumidores liderando essa corrida, países em desenvolvimento como o Brasil e outros, e em seguida, né, de forma planejada e justa para todos, sem deixar ninguém para trás. Boa tarde, Edgardo Loguercio, da agência chinesa Xinhua. A minha pergunta é sobre a questão de financiamento. Queria saber qual é o consenso dentro dos países dos BRICS com relação à demanda relativa ao atraso na implementação dos compromissos
dos países desenvolvidos para o financiamento. E também queria pedir se poderiam detalhar como estão as discussões sobre o papel que o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, tem a jogar na agenda climática. Obrigado. A agenda de financiamento é sempre muito claramente enfatizada, sobretudo porque é uma reunião de países em desenvolvimento. Uma boa parte são países que não têm os necessários meios de implementação para os compromissos que necessariamente assumiram. Outros são países de renda média alta que têm já feito o seu dever de casa, mesmo não tendo ajuda externa, mas isso não significa que não se dá uma ênfase para que se viabilize esses meios, tanto em relação à COP do Clima quanto de biodiversidade. Na COP do Clima não chegamos aos 100 bilhões, não temos ainda os 300 e temos que trabalhar para conseguir 1,3 trilhão. E isso não apenas recurso público, mas também recursos privados. O esforço é para que a gente viabilize esses meios. Os países desenvolvidos têm obrigações no âmbito da Convenção e todos nós enfatizamos muito fortemente. Mas também chegamos à conclusão de que já fazemos uma cooperação sul-sul, alguns com recursos, alguns fazendo o dever de casa e outros, inclusive, aportando tecnologia para a transformação ecológica do planeta. Mas os países desenvolvidos têm maiores obrigações e criando mecanismos inovadores de financiamento, como é o caso, por exemplo, do TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que, a partir de fundos soberanos, quer viabilizar algo em torno de 150 bilhões de dólares para pagamento por floresta protegida. Só para complementar um pouco esse tema, acho que também teve uma decisão dos países do BRICS começarem também a contabilizar o quanto já estão gastando na implementação da transição, tanto para mitigação e para adaptação, porque a gente sabe que os países do BRICS estão gastando muitos recursos, e aí essa contabilização também é importante para os países entenderem qual tem sido a contribuição deles, mas não tirando a responsabilidade dos países desenvolvidos na sua obrigação, como foi dito pela ministra, de liderar a mobilização de recursos por os países em desenvolvimento fazer essa transição, mas tendo a realidade que os países em desenvolvimento, os BRICS, já estão gastando muitos recursos nisso, e isso tem que ter visibilidade. A gente não está esperando o recurso só vir, a gente já está gastando recursos, por exemplo, no combate ao desmatamento. O Brasil não está esperando recursos para chegar, apesar de termos recursos também da cooperação. E no caso do Banco do BRICS, é uma ferramenta fundamental na transição climática, na transição energética. Temos iniciativas muito promissoras nesses investimentos climáticos no âmbito dos estados nacionais de cada país. Nós temos aqui, como é o caso do BNDES, que cada vez mais tem investido nessa agenda, e ter um Banco do Sul Global fazendo esses investimentos tem um papel importante e estratégico, ainda mais num contexto geopolítico tão adverso como o que estamos vivendo com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Só uma dúvida, esse balanço que os países estão fazendo é um balanço formal que vocês vão apresentar ou não? Não, é assim, estímulo para que cada país comece a calcular o quanto já está gastando. Oi. Boa tarde, ministra, secretária, embaixadora. Rafael Moro, de Suma Uma. Só esmiuçando um pouco essa questão do financiamento, um dos grandes apostas da presidência brasileira da COP30 é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Vocês esperam uma contribuição dos fundos soberanos de algum dos países que estão nos BRICS? Por exemplo, a Arábia Saudita tem um fundo soberano bastante robusto. Isso já foi tratado? Sabe-se quando o dinheiro vai vir para isso? E uma segunda pergunta, o BRICS tem entre seus membros grandes produtores de petróleo. Pode falar na Rússia, por exemplo. De que forma isso vai impactar nas metas de descarbonização? Existe consenso entre os BRICS sobre isso? Obrigado.
Em relação aos recursos do TFFF, a gente parte, sim, da contribuição que poderão vir de fundos soberanos, e já existem pontos de contato. Nesse momento, nós estamos fazendo uma verdadeira força-tarefa para que o TFFF já esteja operacional na COP30, o que não significa que já esteja ali com recursos já estabelecidos, mas operacional. São 6 países em desenvolvimento que serão beneficiários, mas o alcance é para os 70 países detentores de florestas tropicais e 6 países desenvolvidos, podendo citar alguns como Noruega, o Reino Unido, né, e outros países que já estão nesse debate. E, obviamente, que ampliando cada vez mais a discussão entre nós, países em desenvolvimento, que tipo de apoio pode ser dado. No nosso caso, é mais o apoio de articulação, tanto no processo quanto na arquitetura do fundo, e dialogando com aqueles que, a exemplo do Brasil, são países que têm recursos que podem considerar algum tipo de apoio. Na sua segunda pergunta, tirando o Irã, todos os outros países que estavam presentes aqui fazem parte do Acordo de Paris, e teve o acordo na COP28 sobre transitar para o fim de combustível fóssil. Então, todos esses países já assinaram isso na própria COP28, diferentemente do que aconteceu, né, embaixadora, na COP de biodiversidade. Os BRICS não é um grupo de negociação dentro da UNFCCC, dentro dos encontros da COP, né? A gente tem o BASIC, mas não tem o BRICS ainda como um grupo negociador. Na verdade, o BRICS é como se fosse, metaforicamente falando, uma espécie como o G20, tem um processo independente. Ministra, boa tarde, do seu lado esquerdo aqui, é Fabiano, da AP. Eu gostaria de perguntar sobre a participação da China nesse encontro, né, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A China se torna a maior economia dentro do acordo e também é o país que mais emite carbono. E ela tem, historicamente, insistido em se classificar como país em desenvolvimento e se comprometer pouco com o financiamento, sendo a segunda maior economia do mundo. Nesta reunião, a China sinalizou, de alguma forma, que pode agir de forma diferente em Belém? Bem, os países, ninguém consegue arbitrar quem é país desenvolvido ou em desenvolvimento simplesmente por uma autoatribuição, né? A China, de fato, é um país que é uma potência econômica também, mas tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se formos fazer a per capita chinesa em comparação com a per capita de emissão americana, a gente vai ver uma diferença. Então, todas essas questões precisam ser consideradas. Por isso que a secretária Ana Toni falou que o Brasil está estimulando a que cada país possa fazer o seu próprio balanço do quanto já está contribuindo, seja pelas ações internas e dando a sua contribuição para redução, como é o caso do Brasil no desmatamento, seja também o aporte de outras formas. A China é hoje, sem dúvida, o maior aportador de tecnologia para a transformação e a transição energética do mundo e, inclusive, conseguindo baratear, né, não sei se é a palavra certa, essas tecnologias, para que elas possam ser mais acessíveis. Pela primeira vez, lá no Azerbaijão, a China declarou o quanto que eles já estão contribuindo, com mais de 24 bilhões. Mas foi naquele contexto. Nenhum país em desenvolvimento está disposto a abrir mão da sua condição de ter responsabilidades, porém diferenciadas. É a mesma coisa que o Brasil. Mas o fato de termos responsabilidades diferenciadas não significa que não temos responsabilidade. Por isso que o Brasil
tem compromisso em reduzir a emissão de CO2 para todos os setores e para todos os gases, com uma meta ambiciosa de reduzir, né, 59% e 67% até 2035, e meta de desmatamento zero até 2030. E estamos trabalhando muito fortemente para alcançar as nossas metas de redução em 2025, mesmo tendo um interstício de 4 anos em que as emissões aumentaram, sobretudo em função de desmatamento. Ministra, secretária, embaixadora, boa tarde. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Na primeira reunião de Sherpas do BRICS, o presidente Lula fez um apelo para que os países atualizem efetivamente as suas NDCs, lembrando que, na época, 17 países só tinham atualizado, a ministra falou agora em 30. Eu queria perguntar como que está o debate sobre a atualização das NDCs para os países do BRICS. O Brasil fez um apelo para que países que eventualmente ainda não tenham apresentado as suas NDCs o façam, e qual foi a resposta dos países, e se o Brasil vê risco nessa proposta de fazer uma transição do BRICS, uma espécie de plataforma que a gente possa levar algumas posições conjuntas para a COP30, se existe o risco de que países do BRICS não apresentem sua NDC até a COP. Obrigado. Bem, nós temos um prazo até setembro, acho que até setembro, para que os países apresentem suas metas de redução de CO2. Aí tem que averiguar se de fato já temos 30, ou um pouco mais de 20, com certeza mais de 20 já temos, né, de países que apresentaram, e até setembro espero que todos tenham apresentado suas metas. O apelo tem sido feito desde sempre, desde a COP28. Precisamos não ultrapassar 1,5 de temperatura, temos que ter ações que estejam alinhadas com 1,5, e a ação mais contundente de alinhamento com 1,5 é termos NDCs suficientemente ambiciosas na realidade de nossos países para evitar que façamos, digamos assim, essa ultrapassagem. Complementando a ministra, lembrar que não, assim, esse tempo, até setembro, foi postergado, né, de fevereiro para setembro, e, infelizmente, muitos países desenvolvidos ainda não apresentaram suas NDCs. Por exemplo, a Europa, né? A gente está acompanhando, tem conversado bastante com nossos colegas europeus. Então, esse trabalho de estimular os países o mais rápido possível, mas com qualidade, mandarem as suas NDCs, é um trabalho que o presidente Lula, junto com o secretário-geral Guterres, tem feito permanentemente. A ministra estava com o presidente Lula agora no Japão, no Vietnã. Esse tema veio à tona muitas vezes, na fala do presidente, de entusiasmar os países para colocar, estimular os países para colocar as suas NDCs, e já foi anunciado, o presidente Lula vai ter, junto com o secretário-geral, uma reunião chamando diversos países para falar sobre a importância de trazer NDCs aqui ainda em abril. Então, acho que esse mostra a liderança do Brasil, que já trouxe a sua NDC, né, na COP29, e agora pode fazer essa liderança com os outros países, estimulando que os outros países façam o mesmo. Tem tempo para mais duas? Só para não perder o gancho, desculpe. Claro, não. Só para não perder o gancho, 3 ou 4 países do conjunto de BRICS que já entregaram as NDCs? Acho que, se eu não me engano, eu não fiz as contas aqui, acho que são 3. Se eu não me engano, mas tem que checar aí direitinho. Brasil, Emirados. Isso. O Brasil, Emirados Árabes, e acho que também... Deixa a gente verificar. Mas eu acho que são 3, eu vi o número 3. Não, é que já apresentaram a NDC. Não sei. São de casa aí para todos nós. É só um rápido comentário, e não é questão de dizer se a China está financiando mais ou menos. A China criou, para o Marco Global de Biodiversidade Kunming Montreal, ela criou um fundo chamado Fundo Kunming de Biodiversidade, para a implementação do plano. E o aporte inicial que eles devem fazer é de $200 milhões. Apesar de parecer pouco em relação ao desafio de conservação da biodiversidade, vale lembrar que ela é um país em desenvolvimento
e que esse aporte inicial, na verdade, igualou todos os compromissos que foram feitos por países desenvolvidos na primeira rodada sobre o fundo que existe no GEF para implementação do plano, que é um fundo chamado GBFF. Então, nota-se que, apesar de não ter essa obrigação dentro do nosso plano global, como em Montreal, porque é uma obrigação dos países envolvidos, a China, mesmo assim, decidiu aportar e criar esse fundo. É só uma informação adicional. Obrigada. A gente tem mais tempo para 2 perguntas, gente. Então, você quer fazer isso? Boa tarde a todas, Rafael da Bloomberg News. Eu queria entender se esse momento atual global em relação às tarifas pode impactar algum tipo de financiamento esperado na COP30 esse ano? Bem, essa guerra tarifária, ela não é boa para ninguém, no meu entendimento. Ela pode até trazer algum impacto político interno inicial, mas os especialistas todos dizem que isso tem um preço a ser pago, inclusive o risco de recessão dentro do próprio país que está fazendo a guerra tarifária. Mas eu posso falar que, com certeza, esse rompimento com o multilateralismo, essas visões unilaterais, elas são muito negativas e elas prejudicam muito a cooperação e a ação climática conjunta. Nesse momento, com certeza, quanto mais acirramento, seja em função das guerras que estão sendo feitas nesse conflito geopolítico que envolve a Ucrânia, que envolve Israel, Palestina, né, isso agrava o problema, e outras guerras em outras regiões do mundo, seja em função da guerra tarifária que está se estabelecendo. Isso esgarça as relações, isso afasta a cooperação, tira as relações de confiança entre os povos. E o nosso papel é de reforçar a solidariedade, o apoio, a cooperação, né, e a livre iniciativa no mercado, porque é dessa forma que, inclusive, né, o país que mais hoje está defendendo, né, esse tipo de protecionismo foi os que mais estimularam que a gente deveria ter uma livre iniciativa, a liberdade de ação no mercado. No entanto, agora vivemos essa situação. Tem um problema que é, né, minar a cooperação, minar a solidariedade e, além do mais, cria situações de insegurança que faz com que os países comecem a deslocar recursos que poderiam estar sendo usados para o financiamento climático, para a proteção da biodiversidade, agora investimento em mais segurança. Nesse momento, na minha opinião, em lugar de estar fazendo guerra uns com os outros, seja guerra bélica ou tarifária, nós deveríamos estar fazendo guerra contra a pobreza, contra a mudança do clima e contra a desertificação e perda de biodiversidade, que é isso que está ameaçando nossas vidas, nossos sistemas produtivos, sejam eles industriais ou alimentares. Última pergunta, pessoal. Boa tarde, ministra, embaixadora e secretária Alice Cravo, do jornal O Globo. Marcha Equatorial, essa reunião tem previsão de acontecer? Como é que está essas tratativas internas dentro do governo? E o que a senhora espera para essa reunião com o ministro Alexandre Silveira e o presidente Agostinho? Bem, atualizando aqui a informação, dos BRICS, só 2 países que apresentaram NDCs, que é o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Mas, como foi prorrogado o prazo, como disse a nossa CEO, né, todos, com exceção daqueles que não fazem parte do Acordo de Paris, que é um dos países só, né, até setembro, esperamos que as NDCs sejam apresentadas e alinhadas com 1,5, que é o nosso grande objetivo. Em relação à margem equatorial, o processo está sendo analisado pelo IBAMA. E o IBAMA está fazendo sua avaliação técnica nas diferentes instâncias que respondem pelo licenciamento, que vai desde os técnicos de base, né, àqueles que têm posição de coordenação, de diretoria, até chegar ao presidente do IBAMA.
não é? As questões do licenciamento, existe até uma sala de situação na Casa Civil em que constantemente, quase que semanalmente, são tratados problemas. Obviamente que não impede que um ou outro colega de trabalho possa pedir uma reunião, mas obviamente que a decisão não é uma decisão política entre eu e o ministro Alexandre, é uma decisão que será tomada pelo IBAMA, que, no caso aí, o órgão licenciador, juntamente com o seu presidente. Olha, eu havia, quando a reunião foi pedida inicialmente e foi publicizada, era uma reunião com o presidente do IBAMA, depois acho que houve uma reavaliação, aí foi feito um pedido para que eu fizesse essa reunião, mas eu estava fora do Brasil, depois com as conferências, tinha ido para a Índia, tinha as conferências de meio ambiente que já estavam todas agendadas, como vocês puderam acompanhar. Em seguida, eu viajei com o presidente Lula para o Japão e para, enfim, o Vietnã. Estamos aqui e a data que havia sido inicialmente proposta não foi respondida, eu acho que por alguma razão, não foi respondida pelo Ministério de Relações Exteriores, e hoje eu estou aqui, de Minas e Energia, hoje eu estou aqui na reunião do BRICS, como vocês estão vendo, e amanhã estarei no Xingu. Então, provavelmente, está sendo aí feita uma tratativa de novas datas entre os dois ministérios, como é de praxe e corriqueiro quando se trata da agenda entre colegas de trabalho. Obrigada, pessoal.